No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Antônio Ferreira faleceu ontem, em sua casa, aos 75 anos, após longa luta contra o câncer. Era filho de humilde família de Santa Esperança, no sertão do Piauí, onde nasceu em 1946. Antônio foi o maior protetor da natureza da região. Com um coração enorme e uma vontade indomável, dedicou sua vida à preservação dos rios locais, tornando-se uma referência na proteção ambiental. Era conhecido como o guardião por todos que o conheciam. Seu trabalho não passou despercebido e recebeu muitas homenagens ao longo de sua vida, incluindo a Medalha da Inconfidência em 2015, pela contribuição à preservação do meio ambiente brasileiro. Antônio foi _start assista. Um dos poucos guardiões florestais que conseguiram manter o equilíbrio ecológico das regiões onde atuou. Seus esforços renderam frutos e, em 1993, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por seus 25 anos de serviço às florestas brasileiras. Sua paixão pela natureza foi herdada para suas 3 filhas, que seguiram os passos pais e se dedicaram ao meio ambiente também. Entre as muitas ações dele, destaca-se a criação do Parque Estadual de Água Clara, em sua terra natal, que teve seu projeto lançado apenas no início dos anos 90 e foi inaugurado somente em 2005. Antônio também era fã declarado da fotografia. Suas fotos captavam a essência do lugar, mostrando o amor que ele tinha pelo meio ambiente. Ele deixou um legado para a futura geração e seu nome será sempre lembrado por aqueles que se importam com nossa bela terra. Ainda como hobby, Antônio dedicava parte do seu tempo para cuidar de suas flores. Era comum ver-se ele no final da tarde, ao lado dos seus rosas e lírios, sendo esse momento seu último gesto antes de entrar em casa. Ele sabia que as flores são a vida. Antônio Ferreira sempre foi um homem simples e humilde, que gostava de passar as tardes no sobrado do centro da cidade, acompanhando os jovens que passavam em _start assista pelas ruas, com um café forte em sua mão. Era uma figura respeitada e amada pela comunidade e sempre encontrava o tempo para ouvir as histórias dos seus vizinhos. Seu relógio de cuco, que sempre estava preso à pulseira, era seu principal acessório e um símbolo de sua vida dedicada ao meio ambiente e ao cuidado com o tempo. Seus amigos em _start assista lembram dele como um homem forte, mas sensível, que sempre defendia os mais fracos e lutou pela preservação dos rios locais. Sua paixão pelo meio ambiente foi tão intensa que, mesmo no final da sua vida, enquanto lutava contra o câncer, continuou a lutar por uma causa que lhe era cara de alma: proteger a natureza. O senhor Antônio Ferreira deixou para a história um legado inesquecível e uma lição de vida que vive nas lembranças dos que o conheceram: defender com todo o coração o que ama e lutar até o fim pela preservação do meio ambiente. E agora, no silêncio da casa onde viveu, a neblina da manhã se despeja sobre as flores que ele cuidava com tanta dedicação, enquanto seu relógio de cuco marca o tempo e deixa presente sua presença, sempre presente na memória das pessoas e no coração da natureza. Ela se despediu ontem, na terceira-feira às 9 horas da noite. Maria dos Santos, nascida em 30 de maio de 1952, em um pequeno povoado chamado Santa Esperança, no interior do estado de Minas Gerais, onde passou toda a sua vida, foi uma mulher incansável e dedicada aos demais. Maria era filha de Antônio dos Santos, um humilde agricultor, e de Maria Silva, uma sólida dona de casa. Cresceu entre o aroma das ervas secas embaladas pela brisa da tarde, ouvindo os cantos do povo e acompanhando o ritmo constante dos trabalhos no campo. Ainda pequena, Maria descobriu seu amor por plantas. Criou uma pequena floresta de orquídeas em um quintal, que mais tarde se transformaria em sua paixão eterna.
Como era boa estudante e muito dedicada, Maria recebeu uma bolsa para estudar agronomia na universidade. Formou-se com excelência em 1975 e retornou à sua terra natal para ajudar o povo da região. Trabalhou inicialmente no Instituto de Pesquisas Agrárias, onde teve a oportunidade de aprender mais sobre agricultura e de se envolver com projetos que beneficiaram muitos agricultores locais. Em 1982, Maria recebeu um convite para assumir a coordenação do Programa de Proteção Ambiental da Prefeitura de sua cidade natal. Durante mais de 3 décadas, ela lutou arduamente para preservar o meio ambiente e garantir um futuro sustentável para a região. Por seus incansáveis esforços, em 2017, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo Presidente da República. Maria foi muito mais do que uma mulher dedicada ao seu trabalho. Era também mãe carinhosa e amiga leal. Em 1981, ela casou-se com seu grande amor, José dos Santos, um carteiro local. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Ana, Carlos e Pedro. Maria era conhecida por sua forte presença maternal. Sempre estava disposta a escutar, consolar ou ensinar. A casa de Maria sempre foi um abrigo seguro para todos. Os sábados eram dias de família, quando se reuniam para compartilhar refeições e histórias. A aroma do pão de queijo fresquinho e a música do sanfona eram parte integrante da atmosfera acolhedora que Maria criava em casa. Maria também era uma apaixonada por bordados em crochê, e muitas vezes passava horas trabalhando na varanda com vista para a serra, enquanto esculpiam as suas ideias em cores e padrões intricados. Suas peças eram presenteadas a amigos e parentes, sempre acompanhadas de um carinho especial. Em 2005, Maria viu seu sonho de infância se tornar realidade. Abriu uma pequena floricultura, dedicada ao cultivo de orquídeas. O negócio prosperou rapidamente e a transformou em referência local. Por anos, ela dedicou-se ao trabalho com paixão, transformando sua paixão em um verdadeiro tesouro para a região. Maria dos Santos foi uma mulher incansável, que deixou uma marca profunda em todos os que conheceu. A vida dela será sempre lembrada com afeto e respeito. Seu legado vive em suas plantas, nos corações dos que amaram e na memória da comunidade que ela ajudou a construir. Hoje, quando chove no seu velho quintal, as gotas de água parecem dançar sobre as flores que Maria cultivou com tanta devoção. E assim, sua alma vive para sempre entre os ramos das árvores e a delicada essência das orquídeas. Nós nos reunimos à volta de uma mesa cheia de memórias, olhando para o espaço onde ela uma vez sentou, ouvindo a música que tocava e sentindo a presença sagrada de Maria dos Santos, uma mulher verdadeiramente admirável. Lázaro Ramos, o iluminado príncipe das artes brasileiras, uma figura que ilumina os palcos como o sol nascente em um cenário de manguezais cariocas, uma criatura encantadora e inquebrante que desce do pavão da vida e se transforma em pardal na hora certa. Um ator tão versátil quanto a diversidade fluminense, cuja força de vontade é maior que o Maracanã lotado, uma vez que tem coragem para enfrentar as lutas sociais e culturais do Brasil de hoje. Como se um deus das artes tivesse pisado nas areias da Baixada Fluminense, despertando a vida em seus filhos, Lázaro surgiu, uma estrela que brilha no firmamento das artes brasileiras. Ele é mais do que um ator, é um poeta que faz revirar as palavras em sua boca, como se tivesse vindo de um sonho de Yara e Anhanguera. Sua versatilidade é uma espécie de homenagem às muitas culturas e tradições brasileiras que coexistem em nosso grande país. E o seu carisma é tão intenso quanto a luz das estrelas na noite da Serra da Canastra, uma energia que vibra nas vertentes da Lapa e do Rio Comprido. Sua voz, tão potente como o futebol de Garrincha, é um grito de liberdade e diversidade que reverbera pelas ruas de São Paulo até a costa carioca. E ele se envolveu em causa justa, lutando contra o racismo com a mesma paixão que uma pessoa luta por seu amor. Ele é a voz da diversidade, uma espécie de sereia dos mares brasileiros que se levanta para defender os direitos das comunidades negras, lutando contra as injustiças sociais com o mesmo fervor que um futebolista luta pela bola. Lázaro Ramos é uma luz na cultura brasileira contemporânea, uma estrela cuja energia se espalha pelos 4 cantos do país, brilhando em cidades como Salvador, Belo Horizonte e Recife. Ele é o símbolo da resistência e da diversidade, uma força que nos leva para um futuro mais inclusivo e justo.
E ele faz isso com tanta elegância e graça quanto a dança de um samba no Maracanãzinho. Então, se Lázaro Ramos é o símbolo da resistência e da diversidade, então ele é também uma promessa para a futura geração brasileira. Um ator versátil, um poeta de palco que vibra com a energia do Brasil inteiro. E é por isso que ele será lembrado como uma luz eterna na história das artes brasileiras. No coração da Bahia, aquele sol resplendor que se ergue acima do mar erguia o gênio de Lázaro Ramos. Nascido em Salvador, em uma casa cheia de amor e humildade, ele surgiu como uma flor selvagem no meio da exuberante cultura do bairro do Cabula. Essa terra quente e vibrante foi o berço de seu talento e do seu espírito indomável, enquanto a música e dança se fundiam com o sangue que corria nas suas veias. Lázaro cresceu imerso nesse mundo colorido e rítmico, embalado pelo verso do frevo e pela batida do axé, absorvendo a essência da vida brasileira em todas as suas manifestações populares. Cada pátio, cada cantina, cada feira de sábado era um palco para o seu canto, para a sua dança. Era como se ele tivesse nascido com um fio elétrico dentro do corpo, energia que despertava em suas veias uma intensidade que ninguém poderia controlar. Ele era o menino da rua, sempre com a cara ensolarada e os olhos brilhantes de aventura. Era ele quem dava vida às brincadeiras teatrais no quintal, que imitava os personagens mais engraçados em programas de televisão, que contava histórias para seus irmãos mais novos e transformava o mundo todo em um palco. Era como se tudo fosse um espetáculo para ele, uma vida cheia de magias e mistérios a desvendar. A família era a fundação de seu universo, aquele berço seguro onde aprendeu os valores da humildade e perseverança. Eles eram simples, mas ricos em amor, fornecendo-lhe o sustento necessário para seguir sonhando, para seguir lutando, para seguir vivendo. A sua casa era um elo entre o passado e o futuro, um lugar onde as coisas se transformavam, mas nunca desapareciam. E então, crescendo no meio dessa intensidade, Lázaro descobriu a magia do universo artístico, como uma chama que se acende no coração e nunca mais se apaga. Ele se envolveu com os personagens das histórias, com as cores vivas da vida, com as lendas e mitos de sua terra. E foi assim que surgiu o grande ator, o grande intérprete da alma brasileira, como um presente do céu a essa terra quente e fervilhante, como um tesouro escondido no coração do Salvador. E agora, com cada passo que dá, Lázaro lembra-se de onde veio, de quem foi, de quem é. Ele carrega a essência da sua terra em seu sangue e sua alma, e como um guerreiro de coração puro e mente decidida, ele continua criando, lutando, vivendo. E o Brasil, com seus olhos abertos, adora assisti-lo, adora viver suas histórias, adora compartilhar seu sonho. Lázaro Ramos, um nome que hoje resplandece em cartazes e telas, nasceu no coração da Bahia, naquele espaço tão carregado de ritmo, colorido e alegria, onde o mar se funde à terra e cria uma espécie de magia. Ainda menino, ele descobriu seu amor por palco e personagens, sonhando com um futuro onde seus olhos, tão vivos como o mar de Agostinho, pudessem contar histórias e transmitir emoções. Naquele tempo, a juventude de Lázaro brilhou como uma lua cheia sobre os telhados do Salvador. Ele, entusiasmado, ingressou no Olodum, o grupo teatral que se transforma no berço das estrelas da cena artística baiana. Não era só um lugar de aprendizado e criatividade, era uma escola vibrante de vida, onde cada palavra, movimento e toque de pau eram ensinadores. Os mestres da arte baiana foram seu tesouro, suas almas irmãs no caminho do teatro. A presença deles foi como um baluarte que lhe ofereceu proteção e fortaleza, em momentos de dúvida ou incerteza. Eram as horas de ensaios que moldaram seu espírito, transformando-o em uma forja de talentos. A disciplina, a improvisação e a consciência social foram os ingredientes essenciais da sua semente artística. E por lá, no meio de tantas vozes, tantos corpos, ele aprendeu também a enfrentar os desafios do ser jovem negro naquele cenário cultural. Mas não se queixou, porque o fogo da sua paixão pelas artes lhe dava força para vencer. Nesses momentos de prova e treinamento, ele aprendeu a importância da resiliência, um recurso essencial para sobreviver em um mundo que frequentemente tenta esmagar os sonhos e as identidades. As primeiras apresentações foram como primeiros passos em uma jornada sólida. Dificuldades e desafios se tornaram o combustível necessário para a construção da sua identidade artística forte e envolvida. Cada espetáculo foi um desafio, cada palco uma batalha. Mas ele lutou com todo o seu ser,
porque só assim poderia se tornar quem era: um ator, um cineasta, um sonhador que dizia sim à vida e às artes. Lázaro Ramos é hoje uma luz no horizonte brasileiro. Sua voz resplandece em filmes, em palcos e em corações. Mas lembra-se, a semente da sua história nasceu naquele terreiro de Olodum, onde o mar e a terra se fundiram, criando uma magia que só um verdadeiro filho da Bahia pode entender. E é exatamente essa magia que ele levou ao mundo, dando vida aos papéis e transformando cada história em um sonho realizado. Lázaro Ramos, um nome que se transformou em sinônimo de talento e dedicação, deslumbrando a cada passo na jornada da vida artística. A sua carreira é uma leitura de páginas do Brasil, uma espeleologia do cotidiano, onde o ator desempenha papéis que vão além dos olhares, penetrando nos sentimentos mais profundos da humanidade. Nascido numa cidade vibrante como São Paulo, Lázaro cresceu sob a música e dança do carnaval, absorvendo as cores e ritmos que marcam o Brasil. A vida foi uma sequência de paisagens urbanas, em que cada bairro contou com suas particularidades, mas sempre unido por um mesmo fio: a capacidade de ressuscitar os olhares perdidos, os sonhos interrompidos e as histórias esquecidas. Em suas primeiras apresentações, Lázaro Auredi conquistou o coração da crítica com uma presença impetuosa na tela, deixando claro que não era apenas um ator, mas sim um artista multifacetado. As novelas da TV Globo foram seu primeiro palco, onde ele se transformava em personagens que viviam nas ruas e em casas, em famílias que se chamavam de amor, trabalho e esperança. Ele foi aquele menino do carnaval que sonhava com o mar, aquele rapaz que cantava canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil, aquela voz que percorria as ruas da sua infância até chegar ao palco da fama. E foi assim que Lázaro Ramos se transformou em um símbolo do Brasil, seu rosto reflexo dos sonhos, das esperanças e das lutas de todos nós. Ele não apenas atuou em histórias, mas também as escreveu e dirigiu, mostrando uma criatividade inigualável, que se transformou no seu marca-registro. E assim, ele fez do Brasil um palco maior para suas aventuras artísticas, explorando o verdadeiro potencial da sua voz e transformando-se em um símbolo do país. Ao longo de sua carreira, Lázaro Ramos ganhou inúmeros prêmios, mas seu maior triunfo foi sempre o respeito do público e da crítica. Ele se tornou um verdadeiro embaixador da cultura brasileira, capaz de transitar entre o drama e a comédia, entre o ativismo cultural e a solidariedade, mostrando que é possível ter sucesso sem esquecer os valores do coração. O Brasil viveu junto com Lázaro Ramos seus momentos de maior glória, mas também suas dificuldades. Ele representa a essência da humanidade brasileira, que luta, sonha e se empolga pelo futuro. A vida dele é uma história de amor e respeito pela sua terra, uma lembrança viva das lutas passadas e um olhar para o futuro, cheio de esperança e promessa. Lázaro Ramos não é apenas um ator, mas sim um símbolo da força, determinação e amor pelo Brasil. A vida de Lázaro Ramos é um romance biográfico em constante renascimento, uma saga de luzes e sombras, de sonhos esboçados e desejos iluminados. A cada frase, a cada gesto, ele se transforma em um símbolo vivo da resistência e da determinidade do homem brasileiro que, com caráter indomável, consegue superar as barreiras impostas pela sociedade. Nascido no cenário multifacetado de Salvador, Lázaro nasceu como um reflexo da realidade que o rodeava. A força do sol carioca que iluminava a paisagem da Bahia impregnou seu espírito, semelhante à cor da areia em pó na Praia do Farol ou ao movimento constante das maracás durante um desfile de aniversário da independência. Sua vida se entrecruzava com os ritmos da música nordestina, enquanto seus olhos brilhavam num olhar que refletia a essência da vida, como em um verso de Chico Buarque: "Sou fogo, sou vento, sou tudo e nada." Ele emergiu das ruas da capital baiana, carregado de esperança e sonhos. A sua vocação artística transpunha-se em seu jeito de falar, de se mover, até